Então, bom dia, meu nome é Elisa Hernandes Stefan, eu sou fellow do Programa de Ecocardiografia Pediátrica do Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, e hoje eu vou apresentar o Clube do Eco com arritmias fetais. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre as arritmias, sobre o sistema de condução cardíaco no feto, e aí vou dividir nos três grandes grupos de arritmias fetais, que são os ritmos irregulares, que são basicamente as extrasístoles, tanto atriais quanto ventriculares, as taquiarritmias, né, as taquicardias, que são definidas com uma frequência acima de 80 batimentos por minuto, as bradicardias, bradiarritmias, com frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, e vou fazer uma breve conclusão, um take-home message. Bom, então fazendo uma introdução, então o sistema de condução, né, o sistema elétrico do coração, ele está completo por volta de 16 semanas, né, ali no feto, e aqui como mostra essa figura aqui do lado, ele é composto pelo nó sinusal, que vai gerar o estímulo, esse estímulo vai correr então aqui pelas vias, ali a gente sabe que passa na crista terminalis, chegando até o nó atrioventricular, passando pelo feixe de His e pelas fibras de Purkinje. Foi até interessante que essa semana, na segunda-feira, a gente teve uma aula muito boa com o Dr. Eduardo, do Eletrofisiologia Adulto, sobre o eletrocardiograma. Então, agora a gente vai falar como a gente enxerga esse eletrocardiograma dentro né, do feto. Então, esse estímulo, ele vai gerar, então, as nossas ondas do eletro, que vão ser vistas, né, no eco fetal por meio da sua resposta mecânica dessas ondas. Então, a onda P a gente vai enxergar como uma contração atrial e o QRS como uma contração ventricular. A maioria das arritmias fetais, elas são benignas e, quando graves, elas normalmente respondem bem à terapêutica e trazem bons resultados, né? Principalmente com relação às taquiarritmias, taquicardias. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico para que a gente possa ter o tratamento e isso muda bastante o prognóstico do feto. Pelo ecocardiograma, a gente consegue fazer análise tanto da frequência quanto do ritmo, né? E agora eu vou falar um pouquinho como que a gente obtém essa análise. Então, como eu expliquei anteriormente, são eventos mecânicos que sucedem impulsos elétricos. Então, a gente vai ver contração atrial e ventricular, que são, na verdade, a resposta daquele impulso da onda P e do QRS. Então, tem basicamente dois modos que eu consigo ver esses eventos mecânicos. Pelo modo M, então eu vou traçar ali no meu 4 câmeras, eu deixo a minha imagem longitudinal, né? A gente sabe que ao longo do nosso eixo é a melhor forma de obter essa imagem. Então, aqui eu tenho 4 câmeras, eu vou posicionar o meu cursor de modo que eu coloque uma parte do cursor no átrio e a outra no ventrículo, né? E aí aqui eu consigo, né? O modo M ele tem uma resolução temporal, então eu consigo ver a contração atrial e aqui a contração ventricular, um átrio, um ventrículo, um átrio, um ventrículo. Aqui no guideline, né, da diretriz brasileira de ecocardiografia fetal, ele diz que você também pode obter essa mesma imagem posicionando o seu cursor no átrio e na válvula aórtica, né? Às vezes, o 4 câmeras, a gente sabe que o ecocardiograma fetal, ele depende muito da posição do feto, essa imagem linda que 4 câmeras nem sempre a gente consegue. Então, uma outra forma de você conseguir fazer esse modo M é você posicionando o seu cursor no átrio e na válvula aórtica. Uma outra forma de você conseguir também avaliar contração atrial e contração ventricular, além do modo M, é o Doppler pulsado. No Doppler pulsado, eu posso ter, ele fala a respeito de 3 janelas, né? Então, também no 4 câmeras, onde eu vou posicionar o meu cursor aqui na via de entrada e saída do ventrículo esquerdo. Então, eu vou ter aqui aquela nossa onda, né? Que é a onda da contração atrial, que é aquela nossa onda A, e a onda que reflete a contração ventricular, que é o meu fluxo pela aorta, né? Então, aqui uma contração atrial, uma contração ventricular, que é aquela onda que a gente obtém na via de saída, e pegando via de entrada e pegando via de saída do ventrículo esquerdo. Outra forma de eu conseguir avaliar isso, né, a respeito eu consigo posicionar o meu cursor nos 3 vasos, no corte dos 3 vasos. Então, eu vou posicionar o meu cursor pegando o Doppler na veia cava superior e na aorta. Então, como que eu vou ter? Eu vou ter a onda A, que ela reflete a contração atrial, é aquela onda reversa que faz na veia cava superior da contração atrial, e na aorta eu vou pegar o fluxo que vai pela aorta, refletindo a minha contração ventricular. Até ontem eu tive uma conversa
com o Dr. Carlos a respeito disso, ele dizendo que essa é uma posição bem difícil, né, talvez mais até teórica, do que uma coisa que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, é um posicionamento bem difícil. E na diretriz brasileira, ele fala ainda de uma outra forma de você conseguir analisar a frequência e o ritmo, que seria você posicionar o seu cursor no parênquima pulmonar, e aí você conseguiria pegar um fluxo de veia, que vai ter a minha onda A, e um fluxo da artéria pulmonar, né? Que você teria, então, a onda V. Ele não coloca fotos a respeito disso, mas ele cita essa forma como você também conseguir analisar a frequência e ritmo. Então, além então, do modo M do pulsado, eu vou conseguir avaliar, então, a frequência, avaliar, então, se eu tenho uma contração atrial e uma ventricular, e, além disso, aqui, eu consigo, nos intervalos, avaliar a frequência cardíaca desse pé, que o normal é entre 100 e 180 batimentos por minuto. Bom, então eu vou entrar nos 3 grandes grupos, vou começar então com os ritmos irregulares. Os ritmos irregulares, então, eles são basicamente as extrasístoles atriais e ventriculares. As extrasístoles atriais, elas são mais comuns do que as extrasístoles ventriculares. Ele diz, né, na diretriz, que os ritmos irregulares, né, as extrasístoles, são o grupo mais prevalente das arritmias, e elas são habitualmente benignas e mais comuns no 3º trimestre da gestação. Como que eu posso avaliar essas extrasístoles, né? Já citei os 2 modos, M e pulsado, mas onde eu posso olhar melhor essas extrasístoles? No modo M e no fluxo da artéria umbilical. Lembrando que o fluxo da artéria umbilical, ele vai me refletir a contração, né? A sístole ventricular, porque eu tive a contração ventricular e esse fluxo vai chegar até a minha artéria umbilical. Sempre que eu tenho uma extrasístole, eu vou ter um período de pausa, né? Então, eu tive a extrasístole, o meu coração vai demorar um pouquinho mais para voltar no seu ritmo sinusal. E se essa pausa ela é não compensatória, o que é isso? Ela é uma pausa curta, que é menor do que 2 ciclos normais. Isso me diz que a minha contração é atrial, né? Eu tive uma extrasístole atrial, que foi ali conduzida para o ventrículo. Se eu tiver uma pausa compensatória, ou seja, uma pausa longa, maior do que 2 ciclos normais, essa minha extrasístole ela é ventricular. Né? O ventrículo ele demora mais para se repolarizar, ele tem mais músculo, né? A repolarização demora mais, então por isso essa pausa é mais longa. Mas aí a gente fica se perguntando, né? Mas para que eu preciso saber isso? Se eu tiver um átrio e um ventrículo, provavelmente essa contração foi atrial. Ou se eu tiver só um ventrículo, ela foi ventricular. Isso não é verdade, né? Muitas vezes eu posso ter uma extrasístole ventricular que teve uma condução retrógrada para o átrio, e aí vai me dar a impressão de que foi uma extrasístole atrial, né? Então, isso é muito importante eu ver o tamanho dessa pausa para eu ter certeza de que aquela minha extrasístole é atrial ou ventricular. Não basta eu olhar, tem uma contração atrial e inferir que ela é uma extrasístole atrial. Às vezes isso não é verdade, certo? Então, aqui é um exemplo do livro da Lilian Lopes a respeito das extrasístoles atriais. Então, eu posicionei o meu cursor aqui no átrio, e aqui eu vejo uma extrasístole atrial. Como que eu sei? Eu tenho certeza que ela é uma extrasístole atrial e não é uma extrasístole ventricular que teve uma condução ali para o átrio. Então, eu vou fazer... Vocês enxergam a minha seta? Uhum. Bom, então eu vou calcular aqui 2 ciclos normais. Então, aqui eu pego os dois, aqui eu tenho um ciclo, 2 ciclos normais e vejo o tempo que isso durou, 860 milissegundos. E aí, aqui eu tenho a minha extrasístole. Eu vou pegar o batimento anterior até o batimento posterior. E aí eu vejo o quanto tempo isso durou. Esse batimento, ele durou menos, então a pausa foi mais curta do que 2 ciclos normais. Uma pausa mais curta do que 2 ciclos normais é uma extrasístole atrial. Aqui eu posicionei, então, o meu cursor aqui na artéria umbilical, então isso reflete contração ventricular, né? E aí aqui eu consigo ver que essa extrasístole atrial foi conduzida para o meu ventrículo, gerou aqui um fluxo nessa artéria umbilical. E aqui a mesma coisa, eu posso fazer esse mesmo cálculo aqui na artéria umbilical. Então, aqui 2 ciclos normais, 860 milissegundos, e aqui o meu ciclo anterior à pausa e posterior à pausa, que eu consigo ver, né, no início do posterior à pausa, que eu consigo ver
que foi menor do que os 2 ciclos normais. Então, aqui eu vou pegar sempre um ciclo anterior e o início do ciclo posterior, certo? E aqui, extracístoles ventriculares. Então, aqui eu pego 2 ciclos normais, né? 670, e aí aqui um ciclo anterior e um posterior, 1047. Então, uma pausa mais longa, né, do que os 2 ciclos normais, mostrando que essa extracístole, ela é ventricular. Aqui a mesma coisa, né? Ali na artéria umbilical, então, 2 ciclos normais, um ciclo anterior e o início do ciclo posterior, mostrando minha pausa compensatória longa. Então, extrasístole atrial, pausa curta, extrasístole ventricular, pausa longa. Além disso, nos ritmos irregulares, eu consigo classificar eles quanto ao modo de condução. E isso eu falo só a respeito das extrasístoles atriais, né? Porque as ventriculares vão acontecer ali no ventrículo mesmo, não tem sentido eu falar em modos de condução. Então, as extrasístoles atriais, elas podem ser conduzidas para o ventrículo quando eu pego o nó fora do período refratário, então ela vai refletir uma contração ventricular, ou ela pode ser não conduzida. Então, eu tive aquela extrasístole, chegou o meu estímulo ali, o nó estava no período refratário, isso não passou para o meu ventrículo. Então, aqui, um Doppler na minha artéria umbilical, em que eu tenho uma contração, né, reflete uma contração ventricular aqui, então é uma extrasístole atrial, que gerou uma contração ventricular, eu tenho aqui a minha pausa, e aqui eu tenho uma extrasístole atrial que não gerou uma contração ventricular, eu vou ter só uma pausa mais longa, não vou ter a visão dessa contração ventricular. Além disso, as extrasístoles, elas podem ser classificadas contra frequência, elas podem ser isoladas, raras ou esporádicas, né, que é tudo um sinônimo, frequentes sem padrão ou frequentes com padrão, que seria o bigeminismo, trigeminismo e quadrigeminismo. Então, aqui eu coloquei um exemplo do bigeminismo, então eu tenho duas contrações atriais, uma contração atrial normal e uma extrasístole, uma normal e uma extrasístole, e a gente consegue ver aqui, lembrando ali do que a gente estava falando de conduzida ou não conduzida, que elas foram conduzidas. Eu estou olhando aqui para a minha artéria umbilical, que reflete o meu ventrículo. Aqui eu estou olhando só para o átrio e aqui eu estou olhando para o ventrículo. Então, aqui uma contração normal, né? E aqui gerando uma contração ventricular, e aqui a minha extrasístole atrial gerando, então, uma contração ventricular, porque ela foi conduzida. Isso a gente chama de bigeminismo, uma normal, uma extrasístole, uma normal, uma extrasístole. E além disso, né, falando das frequências, então elas são raras, frequentes sem padrão, ou frequentes com padrão, que é o que eu mostrei agora, e eu também posso ter um ritmo caótico. O ritmo caótico é quando eu tenho bigeminismo, depois trigeminismo, quadrigeminismo, o que ele chama de salvas, então várias extrasístoles muito frequentes, e aí o que ele diz é que nesse caso eu tenho que ficar mais atento, porque eu tenho maior risco disso degenerar para um ataque cardíaco supraventricular. Bom, então, como que eu vou fazer o diagnóstico dessas extrasístoles? Então, o meu diagnóstico, ele vai por etapas. Então, primeiro, eu olho para o meu cordão, né, para minha artéria umbilical. Vou olhar o ritmo, como que está esse ritmo? Ele é um ritmo irregular? E qual que é o meu padrão de frequência? Ele é isolado? Ele é frequente sem padrão? Frequente com padrão? Ele é um ritmo caótico? Fiz esse diagnóstico. Agora eu vou olhar. Essa minha extrasístole era ventricular ou ela é atrial? Então, eu preciso fazer aquela medida da pausa. Ventricular, pausa longa, atrial, pausa curta. E essa extrasístole atrial, ela é conduzida ou não? Então, se eu olhei ali para o meu, estou olhando só para o meu cordão umbilical, tem uma pausa longa sem uma condução, ela não foi conduzida. Uma pausa longa, mas que tem uma condução no meio, ela foi conduzida, certo? Além disso, eu preciso fazer uma análise mecânica do átrio, então não basta eu olhar para o cordão, eu vou ter que fazer aquele modo M ou Doppler para eu conseguir olhar o átrio e o ventrículo, fazer a relação da contração entre eles, e eu sempre tenho que afastar a cardiopatia congênita. Conduta. Então, como eu disse no começo, né, das extrasístoles, elas são benignas na sua grande maioria.
Se eu não tenho nenhuma cardiopatia associada, então fiz ali a minha avaliação, não achei nada, só tenho as extrasístoles, eu posso referenciar essa paciente para o obstetra e ele fazer uma análise de frequência e ritmo a cada 2 a 4 semanas. E ritmos caóticos, né? Aquele que extrasístoles tri, bi, em salva, é um ritmo caótico. Ou bi ou trigeminadas, eu preciso de uma reavaliação semanal. Por quê? Porque eu tenho o risco dessas arritmias irregulares degenerarem para uma taquicardia supraventricular. O que ele diz também é, se eu vejo sinais de insuficiência cardíaca presentes, lembrar que as extrasístoles, elas não fazem isso, né? Elas não levam a uma insuficiência cardíaca, mesmo quando elas são bi, trigeminadas, a não ser que ela tenha degenerado para uma taquicardia supraventricular, ou se eu tenha movimento, ou que eu tenha períodos de taquicardia paroxística. Aí sim, isso vai levar, pode levar, né, a uma insuficiência cardíaca. Então, eu vi uma insuficiência cardíaca e só enxerguei as extrasístoles, preciso investigar períodos de taquicardia paroxística. O prognóstico, então, das extracístoles atriais, as extracístoles não decorrem de uma hipóxia fetal, então não quer dizer que o meu feto está sofrendo e por isso ele está tendo as extracístoles, tá? Ela também não causa sofrimento fetal, né? Então ela não vem do sofrimento e também não leva ao sofrimento. Normalmente elas são benignas, desaparecem nas primeiras semanas de vida e não precisam de nenhuma terapêutica, mesmo quando elas são frequentes. Eu preciso só seguir, tá bom? Agora, indo para o outro grupo, né? As taquicardias, as taquiarritmias. Eu vou falar, então, a respeito de alguns tipos de taquicardia. Então, primeiro, a taquicardia sinusal, que seria uma frequência entre 180 e 200. Isso é uma referência do livro da Lilian Lopes. A diretriz fala entre uma frequência de 160 a 180. E, normalmente, a taquicardia sinusal, ela foi causada por alguma coisa ou por causas fetais, né? Então, hipóxia fetal, ou causas maternas, infecção, a mãe tomou alguma medicação, tomou algum hormônio tiroidiano, que levou essa taquicardia sinusal. O diagnóstico diferencial é a taquicardia supraventricular, que eu vou falar mais para frente, e o tratamento dessa arritmia é tratar a causa, que está levando a essa taquicardia sinusal. Agora, falando do principal diagnóstico diferencial da ataque sinusal, que é a taquicardia supraventricular. Então, a taquicardia supraventricular, eu tenho uma frequência cardíaca acima de 200 e elas são taquicardias regulares, certo? E tem dois tipos de mecanismos que levam à taquicardia supraventricular. É o taquicardia por reentrada e o outro que eu vou falar que é o foco ectópico. Então, aqui primeiro falando a respeito da reentrada, que corresponde a 90% dos casos. Então, eu tenho uma via acessória, então o meu estímulo desce pelo nó AV e aí ele encontra a via acessória já pronta, né? O período refratário dela é mais curto, então ela está pronta para se despolarizar e o estímulo volta para o átrio e faz um ciclo, né? Fica aqui nesse ciclo rodando, levando o estímulo do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o átrio, do átrio para o ventrículo, isso leva a uma taquicardia. Quando essa taquicardia é sustentada, ela pode levar a insuficiência tricúspide, derrames e ascite. E como que eu vou diferenciar nessa taquicardia da próxima, né, da reentrada do foco ectópico? A taquicardia por reentrada, ela tem um início e término abrupto. Então, o que a gente mostra aqui, pelo modo N, que ela tem o seu início aqui, né, e de repente ela volta para o sinusal. Ela não aquece e desaquece, né? Ela passa abruptamente de uma taquicardia para um ritmo sinusal. Então, aqui eu tenho o meu cursor passando aqui no átrio, então eu vejo que eu tenho uma extrasístole atrial, fiz lá todas as minhas contas da pausa, e essa extrasístole atrial foi desencadeante da taquicardia por reentrada. Então, eu tive aqui, eu estou num ritmo sinusal e, de repente, abruptamente, eu passo por uma taquicardia, demonstrando a minha taquicardia por reentrada. Outro modo de, né, outro mecanismo seria o foco ectópico, que é mais raro. Então, é um foco ali no átrio que assume o local, a função de marca-passo, né? Então, ele passa a ser o comandante aqui, em vez do nó sinusal fazer essa função, e aí ele manda estímulos para o nó AV. E aqui, diferente da reentrada, né? Então, eu estou vendo as duas taquicardias. Como que eu sei que é um foco ectópico e não é uma reentrada? O foco ectópico, ele é como se fosse um acessório ali do nó sinusal. Então, ele imita um pouco o nó sinusal, né? Ele tem um início e um término mais gradual. Ele vai aquecendo e depois faz a taquicardia e vai desaquecendo. Então, aqui mostrando então uma frequência cardíaca de 115, que foi aumentando
depois 205 e vai diminuindo, depois 115. Ele não me dizia na figura desse livro da Lilian Lopes, mas eu acredito que aqui seja aquele atrial e válvula aórtica, né? Isso daqui seria a válvula. Além disso, quanto às TAC supra, então, além dos mecanismos, reentrada e foco ectópico, eu posso classificar elas quanto à duração. Elas podem ser não sustentadas. Então, o que é uma taquicardia não sustentada? Eu tenho que fazer uma análise do ritmo pelo menos 30 minutos, e essa taquicardia tem que durar menos do que 50% do meu exame. E isso eu digo que ela é não sustentada. As TAC não sustentadas, eu vou falar a respeito do tratamento das taquicardias, mas elas não têm indicação de tratamento, elas precisam ser acompanhadas. Já sustentadas, onde predomina, né? Então, mais de 50% do tempo do meu exame eu tenho ataque cardíaco, esta sim precisa ser tratada, pode evoluir para insuficiência cardíaca, hidropsia, morte súbita. Então, aqui eu tenho um ritmo sinusal e uma taquicardia, né? Que minha observação, por pelo menos 30 minutos, ela durou menos do que 50% do momento do meu exame, e aqui, tempo inteiro na taquicardia, então, sustentada. Outro tipo, então, além da sinusal da taquicardia supraventricular, você tem o flutter atrial, que é o quê? O movimento de energia caótica aqui na musculatura atrial, principalmente ali na região cavo tricuspide, né? E esse estímulo vai ser passado para o nó AV e conduzido aqui para o meu ventrículo. Ele ocorre mais tardiamente na gestação. A frequência atrial ela tende a ser 300 a 500 e a frequência ventricular de 200 a 300. Porque eu tenho aqui o meu nó AV, ele faz um bloqueio, né? Ele não consegue conduzir todos esses 300, 500 batimentos, então ele conduz alguns e outros não. Essa taquicardia normalmente é uma taquicardia irregular, porque esse meu bloqueio do nó AV, ele é variável, embora isso não é uma regra. Se esse meu bloqueio tiver uma periodicidade, essa pode ser uma taquicardia regular, mas na maioria das vezes é uma taquicardia irregular. Então, aqui eu tenho a minha contração atrial, 466 batimentos por minuto, né? Então, meu cursor passou aqui pelo átrio, passou pelo ventrículo, e aqui a minha contração ventricular de 200, então teve esse bloqueio ali no nó AV. Falando, então, a respeito das taquicardias, então, da sinusal, que a gente não, né, vai tratar a causa, mas principalmente da ataque supraventricular e da taquicardia do flutter atrial. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca acima de 200, eu tenho que pensar em três coisas que eu posso fazer. Eu vou monitorar diariamente funcionar ou Doppler, eu vou resolver a gestação, ou eu vou tratar com antiarrítmico. Normalmente, eu vou monitorar as não sustentáveis. Resolver a gestação é só se esse feto tiver maturidade pulmonar e com insuficiência cardíaca grave. E tratamento com antiarrítmico se eu tiver uma taquicardia sustentada. Taquicardias não sustentadas, elas raramente precisam de tratamento medicamentoso, a não ser que elas degenerem, né? E aí a gente passa a falar a respeito das sustentadas. O único caso de taquicardia não sustentada, que eu vou deixar até para falar separadamente, que é a taquicardia ventricular, que é um evento muito raro, né? Essa sim, a taquicardia ventricular não sustentada, quando ela tiver uma frequência acima de 200, aí sim é o único caso de TAC não sustentada que eu vou tratar. Então, tratamento medicamentoso. A escolha é o transplacentário, né? Então eu vou dar medicação via oral para a mãe, e sempre vou iniciar em ambiente hospitalar. As medicações são, eu sempre tenho como primeira escolha a digoxina. A digoxina falhou, não foi efetiva, eu passo para o sotalol. O sotalol ele é a primeira escolha só no flutter atrial. O flecainida, ela lentifica todas as vias do sistema de condução, ela é a terceira opção ali depois do sotalol, mas ela não é uma medicação disponível no Brasil, então no Brasil a nossa primeira escolha é a digoxina, sotalol como segunda opção, a não ser no flutter, que ela é primeira, e depois a amiodarona. A amiodarona ela tem uma passagem placentária de apenas 10 a 40%, então eu preciso fazer um acúmulo dessa medicação para depois ela começar a fazer efeito. E a importância da gente sempre, né, lembrar que a gente está dando essa medicação para a mãe, a gente quer atingir o feto, mas isso vai ter efeitos na mãe, então sempre pedir eletrocardiograma, né, eletrólitos, função renal e função hepática, e para cada medicação a gente tem que ficar atento a algumas outras coisas, não era o tema, né, foco dessa aula, mas cada medicação eu tenho que ficar atento a uma coisa ou a outra.
Esse daqui, o meu objetivo não é falar, né, todo esse fluxograma, mas a diretriz brasileira, ela traz esse fluxograma de tratamento. Então, taquicardia supraventricular taquicardia supraventricular sustentada. O que eu vou fazer, né? Primeira escolha ali é digoxina, não reverteu, né? Eu vou passar para o sotalol, não reverteu, posso tentar mildarona. Aqui tem toda, né, a conduta, vai te dando passo a passo. Se o meu feto ficou hidrópico, o que eu faço? Não, ele ficou bem, o que eu faço? E aqui a mesma coisa com relação ao flúter atrial, lembrando que no flúter a primeira escolha é o sotalol. Prognóstico. Então, normalmente, eu tenho um bom prognóstico se eu consigo a reversão dessa taquicardia. Depois que meu bebê nasceu, eu vou manter o tratamento que ele respondeu, né? Então ele respondeu a digoxina. Eu vou manter esse tratamento por 6 a 12 meses após o nascimento. E a exceção é no flúter atrial. Normalmente, no flúter, quando esse bebê não teve a reversão intraútero, eu posso fazer a cardioversão ao nascimento. E o flúter, normalmente, quando ele reverte, ele não recorre. Então, esse tratamento de manutenção, ele não é necessário, certo? O tratamento das taquicardias sustentadas, ele é lento. Então, eu tenho que ter paciência, eu preciso acalmar a minha ansiedade, né? Porque o meu objetivo é conduzir essa gestação mais próximo do termo possível, chegar à maturidade pulmonar, para que eu não interrompa uma gestação, né, precocemente. E interrupção só nos casos de risco iminente de óbito. E eu vou falar só um pouquinho, super rápido, sobre esse ataque ventricular. É um evento raríssimo, normalmente está associado a BAVT, miocardite aguda, tumores ou canulopatias no feto. São mais do que ou igual a 3 extracíceles consecutivas. E é o que eu disse, é o único caso em que eu vou tratar uma taquicardia não sustentada. Quando tiver uma frequência acima de 200, aí eu vou tratar esse ataque ventricular não sustentado. Aqui é um exemplo, né, de um ataque ventricular. Então, aqui eu tenho minha contração atrial, no meu ritmo sinusal, e aqui embaixo, totalmente dissociado do átrio, a minha ataque ventricular. Esse daqui é um fluxograma que também traz a diretriz, como que eu vou seguir, como que eu faço o tratamento dessa taquicardia ventricular. Então, na ataque ventricular, se ela é sustentada, eu sempre vou tratar, ainda não sustentada acima de 200, a frequência, né? Então, eu vou não importa se o feto tem hidropsia ou não, eu vou sempre entrar com a mildarona ou lidocaína. Se tiver reversão, eu vou para o parto eletivo aqui, acompanhar e manter o parto eletivo. Não reverteu, tem maturidade pulmonar, eu interrompo. Se reverteu, não reverteu, eu tenho maturidade pulmonar, eu interrompo. Se eu não tiver maturidade pulmonar, eu vou partir para outra terapêutica, sotalol ou sulfato de magnésio. Se reverteu, ótimo. Não reverteu, eu sempre aguardo a maturidade pulmonar. Eu só vou interromper assim, em último caso. Agora, partindo para o último grupo das nossas arritmias fetais, falando das bradiarritmias. Então, eu vou começar com a fisiológica transitória. Essa bradiarritmia fisiológica transitória ela é comum no segundo trimestre da gestação. É um período fugaz, embora no livro ele cite até 1 minuto, não achei tão fugaz assim, em que a queda pode ser até 40 batimentos por minuto, né? E o retorno é espontâneo ao ritmo sinusal. Ela é benigna e ela reflete apenas esse tônus vagal exacerbado do segundo trimestre. Antigamente eles acreditavam que podia ser uma compressão do cordão e tudo mais, mas não, eles sabem hoje que é só o tônus vagal exacerbado. A bradicardia sinusal, então, ele fala a respeito de uma frequência abaixo de 100 ou pela diretriz abaixo de 110. E as causas tônus vagal, ou eu estou ali comprimindo o cordão com o meu transdutor, sofrimento fetal extremo, doença do nó sinusal, ou uma manifestação do QT longo. Isso eu vou saber porque tem uma história familiar positiva aí para síndrome do QT longo. Outra forma de bradicardia é o bigeminismo atrial bloqueado. Lembra que a gente falou lá nas extrasístoles que a extrasístole atrial ela pode ser conduzida ou não conduzida e que o padrão ela podia ter um padrão de bigeminismo? Então aqui eu vou ter um padrão de bigeminismo, mas ela não foi conduzida. Então eu tenho um batimento normal e um batimento de extrasístole que não conduziu. Isso vai diminuir a minha frequência ventricular, que pode ser em torno de 70 a 100 batimentos por minuto. E o meu diagnóstico diferencial é um bloqueio atrioventricular 2:1, então 2 batimentos para uma condução, que parece muito com o meu bigeminismo atrial bloqueado. Como que eu vou fazer, saber que é um bigeminismo e não um bloqueio? No bigeminismo,
lembrar que a contração atrial é mais próxima, né? Ela é uma extrasístole. Já no bloqueio, não. Ela é uma condução atrial normal. Então, essa distância entre as contrações atriais, elas são normais. O bijeminismo atrial não requer tratamento, só lembrar, né, lá das nossas extrasístoles, que os bijeminismos devem ser acompanhados, porque podem degenerar para ataque supraventricular. Então, aqui eu tenho o meu bijeminismo, né, com uma contração atrial e aqui uma extrasístole, que foi essa contração atrial gerou uma condução para o ventrículo e a minha extrasístole não gerou. Então, eu estou vendo aqui um fluxo passando, né, já olhando para a minha aorta, então eu tenho fluxo aqui, na extrasístole não tem, então ficou aqui uma bradicardia, né, devido a esse bijeminismo. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou ter... e aqui, na verdade, é o bijeminismo que foi conduzido. Esse não foi conduzido e esse foi conduzido. Quando ele é conduzido, não me gera bradicardia, né? E agora, última das nossas arritmias, que é o bloqueio atrioventricular. Então, o meu NOAV, ele vai atrasar ou realmente bloquear a condução para o meu ventrículo. Ele pode ser um bloqueio de primeiro grau, que é, então, uma lentificação anormal da condução pelo NOAV. Então, o meu PR mecânico, né? Então, PR mecânico, porque não é a P, não é a R, é, na verdade, a contração atrial e a contração ventricular, ele tem mais do que 150 milissegundos. Então, aqui, como que eu calculo esse PR? Então, eu vou do início da onda A, né, da minha contração atrial, que seria a minha onda P, até o início aqui da minha ejeção pela aorta, né? Que seria a minha contração ventricular, que seria a minha onda R. Então, aqui o normal, né? Isso aqui um PR mecânico normal, que é abaixo de 150 milissegundos. E aqui, um PR aumentado, aqui, na verdade, é uma avaliação ali pela válvula tricúspide. Então, eu tenho aqui a minha onda A, e aqui seria a minha ejeção para pulmonar, né, que é a contração ventricular. Então, o início aqui da onda que vai gerar na pulmonar, e o início da A, então, PR 280. Isso foi sempre mantido, então, acima de 150, não teve nenhum bloqueio, só esse alargamento do PR, primeiro grau. Segundo grau, eu vou ter uma lentificação anormal, mas em algum momento isso é bloqueado, né? Isso pode ser do tipo 1, que eu vou ter essa lentificação progressiva e bloqueios esporádicos, ou tipo 2, que tem uma frequência regular de bloqueios, como no exemplo 2:1. Então, eu tenho são duas contrações atriais para uma só condução. Então, eu tive duas contrações atriais, uma conduziu. Duas contrações atriais, uma conduziu. Duas atriais, uma conduziu. Então, bloqueio 2:1. E aí, o bloqueio de terceiro grau, né, que é o mais frequente na vida fetal. Se ele está isolado, eu tenho que avaliar anti-RO e anti-LA da mãe, né, pensar em lúpus materno. E pode estar associado a cardiopatias como a TCGA e o isomerismo esquerdo. E aí eu não tenho condução nenhuma do átrio para o ventrículo, então eles ficam completamente dissociados. Eu tenho aqui um ritmo atrial e um ritmo ventricular. Como eu tenho uma origem desse batimento ventricular dentro do próprio ventrículo, lembrando que o ventrículo não foi feito para isso, né, para se autoconduzir, então o batimento é muito mais devagar, uma frequência de 65 e 38. E como que eu vou conduzir, né? Eu estou de frente a um bloqueio AV de terceiro grau, um bloqueio AV total, como que eu vou conduzir? Posso fazer o uso de corticoides, na verdade, isso é bem controverso na literatura. No livro da doutora Lilian Lopes, ela cita de que foi feito até um estudo, de que alguns trabalhos provaram que o uso de corticoide melhorou, mas que no estudo que ela própria fez, o uso de corticoide, ele acabou não tendo interferência no prognóstico dessas crianças. Ela até cita que talvez você pode considerar, quando você faz um diagnóstico bem precoce, a gente vai ver isso também, esse uso do corticoide no diagnóstico precoce também é indicado na diretriz brasileira. E acaba que a gente usa mais, né, os simpático-miméticos, que é o salbutamol ou a terbutalina. Eles são capazes de aumentar a frequência de 8 a 20 batimentos por minuto. Eu vou usar quando eu tiver uma frequência menor do que 55 batimentos por minuto ou insuficiência cardíaca e hidropsia. E se esse paciente não tiver maturidade para resolver essa gestação. Com relação ao marca-passo, existem pouquíssimos relatos e os que existem são normalmente relatos sem sucesso desse uso de marca-passo fetal.
Aqui é um fluxograma da diretriz, então eu tenho um bloqueio AV total, eu tive um anti-Rho, anti-Lá positivo, posso considerar o uso de dexametasona, depois no próximo fluxograma ele vai deixar mais claro quando usar. Se eu tiver uma frequência acima de 55, só seguir sem medicação, abaixo os beta-estimulantes, salbutamol, tributalina. Então aqui ele fala, tive um anticorpo anti-Rho, anti-Lá positivo, eu vou monitorar o meu PR mecânico entre 18 e 26 semanas. Esse PR mecânico, ele está estável, ele está menor do que 150, então ótimo, está normal. Eu vou, após 26 semanas, segmenta a cada 4 semanas até o nascimento. Não, eu estou tendo um aumento progressivo do meu PR, está passando do que os 150 milissegundos. Aí sim, logo no comecinho, antes de eu ter instalado o IAVT, eu posso considerar a dexametasona, e aí o meu segmento vai ser semanal, até 26 semanas, e a cada 2 semanas após. Prognóstico e planejamento. Então, fetos viáveis, 37 semanas, IAVT total isolado, interrompo para inserir um marca-passo nesse paciente já, né, extraútero. E fetos com hidropsia importante, frequência abaixo de 50, tem mais do que 34 semanas, né, então maturidade pulmonar ok, considerar a interrupção. E aí, né, são bons sensos, né, BAVT total, cardiopatia complexa, feto superhidrópico grave, né, e eu vou ter que balancear qual que é o risco materno e o prognóstico fetal de eu interromper essa gestação. E sempre evitar cesarianas em fetos hemodinamicamente estáveis. Concluindo, então, um pouco de take-home messages, extrasístoles, segmento, eu só vou me preocupar com ritmo caótico, bigeminismo ou trigeminismo, pelo risco de degenerar, não que essas extrasístoles causem alguma coisa. Taquicardia, né? Agora indo para o grupo das taquicardias. Taque sinusal, trato a causa. Taque supraventricular, não sustentada, segmento. Sustentada, sempre trato. E FA, sempre trato. BAVT, também sem tratar, seguir aquele fluxograma. Então, eu sempre preciso saber os tipos de arritmias irregular, né, extrasístoles, taquicardias ou bradicardias. Tem uma associação com cardiopatia ou outras malformações. Avaliar o meu score de gravidade, aquele score de 10 prontos, para eu saber o quanto essas arritmias estão levando à instabilidade, o quanto esse meu feto está realmente sofrendo. Lembrar que eu não vou intervir se esse feto estiver hemodinamicamente estável. E qual que é o comportamento diante da minha terapêutica? Respondeu a terapêutica, não respondeu? Como é que isso ficou? E o mais importante dessa aula é saber diagnosticar, fazer um diagnóstico preciso e evitar partos prematuros, e isso melhora muito o prognóstico dos nossos fetos. É isso, eu utilizei basicamente como referência o livro da doutora Lilian Lopes e a Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal. Muito obrigada pela atenção de vocês.